A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje é o nosso dia 201, né? E eu gostaria de falar a respeito ainda do profeta Isaías, dos capítulos 26 ao capítulo 30. Nos capítulos anteriores, nós vimos muitas palavras de juízo do Senhor para algumas nações, para a Etiópia, para o Egito, para o próprio povo de Israel, para várias nações, palavras de juízo, vendo que um Deus justo havia se manifestado ali de uma forma estrondosa. Aqui no capítulo 26, a gente percebe que o povo de Deus, o povo de Judá especificamente, Judá era do reino do sul, eles haviam recebido uma profecia e haviam recebido um livramento de Deus. E todas as vezes que a gente recebe um livramento de Deus, é comum que a gente fique alegre. E aqui o povo não foi diferente. Criou-se um cântico, um louvor de agradecimento pelo livramento divino, pelos livramentos de Deus. E a gente percebe muito claro que o livramento de Deus, ele gera algumas coisas. Dentre elas, vai gerar confiança. Quando você percebe que Deus livrou, você passa a confiar mais no Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 4 e no versículo 5. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Olha o que vai dizer a respeito dos caminhos que Deus institui para aqueles que são gratos a Ele. Fala assim que o caminho do justo é plano, versículo 7, né? E tu és reto. Torna suave o caminho do justo, andando pelo caminho das suas ordens. Ou seja, o caminho do justo, ele é suave. Dentre várias outras manifestações, ele vai dizer, a minha alma, ela suspira com tranquilidade, e quando eu levanto, eu estou ansioso em ter comunhão com o Senhor. Isso mostra uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite sem perturbação, uma noite de um bom sono. Então, isso é o que fala o capítulo 26. No capítulo 27, a gente percebe que existem algumas profecias. Ele vai começar a falar de pelo menos dois monstros, né? Que é o Leviatã, que era um monstro, que era, de acordo com as antiguidades, eles falavam que é um monstro de 7 cabeças. E havia também a serpente aquática. O Leviatã e a serpente aquática lutavam entre si e era um grande problema para o povo de Israel. E aí a Bíblia diz que Deus vai se vingar do Leviatã e desse monstro que é chamado de serpente aquática. Então Isaías vai mostrar a destruição desses dois monstros pelo Senhor Jesus, né? Continuando aqui, essas profecias, elas têm uma destinação, elas têm uma forma de ensino que é bem radical, mostrando que quando você entende a profecia e permanece no Senhor, as coisas continuam bem para você. Se você não permanece, vai acontecer o que acontece aqui. Isaías, ele vai mostrar que Deus, ele vai ter uma palavra negativa para os rebeldes. E no versículo 11 fala que esses rebeldes, eles são como ramos secos, não servem para nada a não ser para ser queimado, de acordo com o texto aqui. E aí a palavra fala lá no Novo Testamento que nós somos o ramo, né? Que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e nós fomos enxertados na videira verdadeira. Agora, para você, a videira verdadeira, ela tem enchido você, que é o ramo, de paz, de fruto, ou você tem sido seco a ponto de ter só que ser jogado fora, né? Eu percebo aqui também, e aí eu gostaria de gastar um pouquinho mais
de tempo no capítulo 28, que é uma palavra que Deus dá especificamente aos sacerdotes. Ele vai dizer que Efraim, ele fala assim: ai de ti, Efraim. Efraim é uma beleza, é uma coisa muito bela, mas ela é um antro de embriaguez, né? É um local onde tinha muitas pessoas embriagadas. Até os sacerdotes, inclusive os sacerdotes, os profetas, eles viviam com um estado emocional embriagado, eles viviam bebendo, né? Os sacerdotes, os profetas, eles ficavam bêbados e tontos, né? Eles eram como hoje os cristãos profanos. Olha o que ele vai dizer a respeito desses sacerdotes. Orgulho dos bêbados de Efraim. Ele vai dizer o seguinte no versículo 2, no versículo 7. Esses, falando dos sacerdotes, eles cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa dessa bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. O sacerdote, ele foi instituído por Deus para dar uma direção, para ser, naquele tempo o sacerdote também, ele atuava como juiz, ele tinha que ser justo, e como juiz e como alguém que direciona, a Bíblia fala aqui que eles estavam desorientados devido ao vinho, ou seja, a bebida alcoólica que gera embriaguez, ele gera toda uma mudança de percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Vira uma confusão aos sacerdotes que hoje bebem, dizendo: não tem nada a ver, não tem problema, está aí a direção de Deus. Você quer beber? Você não pode ser sacerdote. Você quer ser sacerdote? Você não pode andar embriagado. Ah, mas e o vinho? Eu posso tomar o vinho? O vinho aqui está dizendo que vai gerar embriaguez. Eu não vejo ninguém embriagado antes de tomar a primeira dose. Então preste atenção, tema ao Senhor, não é? Eles se confundem. No versículo 7 aqui no final, quando tem visões, tropeçam quando devem dar veredito, não é? Por isso que as mesas estão cobertas de vômitos, não há um lugar limpo, não há um só lugar limpo. Eles bebem tanto que vomitam e se embriagam e está tudo errado, não é? No versículo 10, o Senhor fala o seguinte: vocês querem viver dessa forma, ordem por ordem, regra por regra, mas vocês não querem temer a Deus. E aí no versículo 11, o Senhor fala: pois bem. Esse pois bem quer dizer, então tá, agora eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Vocês vão com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Ou seja, Deus vai usar a Babilônia, Deus vai usar a Síria, povos de outras línguas, para gerar um entendimento para este povo. Por isso, mesmo no versículo 14, falando assim: vocês ouviram essa voz, sacerdotes, mas vocês estão zombando de Deus. Vocês são zombadores. Misericórdia. Vocês que dominam este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte. Aqui está falando de demônios. E então, quando chegar a maldade aqui, nós não morreremos. Nós fizemos um pacto com a morte e com a sepultura. Fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos... Olha, gente, ele fala: da mentira fizemos o nosso refúgio. Nós estamos falando de sacerdotes e profetas zombadores devido ao excesso de álcool, que perderam toda a noção do que é Deus. Então nós temos o nosso esconderijo. E aí o Senhor vai dizer o seguinte: por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra. Agora está falando de Jesus.
eu ponho uma pedra angular, uma pedra de esquina, e essa pedra vai fazer juízo, e o prumo dele vai ser de justiça, de acordo com a justiça dele. Todos esses sacerdotes serão condenados. Meu Deus! Gente, quanta coisa a gente pode falar aqui. Não dá tempo. Mas o que nós entendemos aqui é que essa mensagem, ela vai tratar do coração de muita gente. Há um pavor total quando o Senhor vem com a palavra de juízo em cima de sacerdotes que não temem mais ao Senhor, que procuram viver mais uma vida na libertinagem, ou muitas vezes na embriaguez, ou muitas vezes no excesso de entretenimento. O entretenimento é importante, mas o excesso para o sacerdote afasta o coração dele de Deus. São as profecias de Isaías. E ele fala que Jesus, a pedra de esquina, vai destruir com tudo isso, e aí será o fim. É por isso que ele fala o tempo todo, naquele dia, no dia do juízo. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.